comunidade, o MCC, estamos de volta para o nosso 5º dia de encontro dessa série de 6 que nós estamos denominando o workshop, o 5º workshop do mundo chamado Condomínios, onde nós viemos falar aqui para vocês sobre os pilares que ainda são negligenciados na era 4.0. Para mim é um prazer estar aqui nessa jornada de 6 dias com vocês, firme e forte no 5º dia. Tenho certeza aqui que a gente já contribuiu muito para a comunidade, com insights, com ideias, com conceitos. E hoje nós vamos receber aqui a Monalisa Stocco, que é advogada e síndico profissional, para falar desse tema que eu adoro particularmente dentro da área condominial, que é a preservação de registros, o nosso 5º pilar, um pilar muito importante, que infelizmente ainda é negligenciado nos dias de hoje. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu vou chamar os nossos convidados para a gente poder ir direto ao ponto, porque hoje tem muita coisa legal para falar. E como é um tema muito denso, a gente precisa conversar dele com calma. Eu já vou te pedir para você encaminhar essa live para as pessoas que estão ao vivo, porque essa plataforma precisa entender que esse conteúdo é relevante. Se ela fizer sentido para você ao final, que você mande também para aquelas pessoas que você sabe por algum motivo hoje não foi possível estar aqui presencial, mas manda esse conteúdo para ela, porque eu tenho certeza que vai modificar. É possível que a pessoa modifique o entendimento dela sobre gestão se ela se atentar para esse pilar, que é o pilar dos registros dentro das comunidades condominiais. E por último, não menos importante, para não ter que falar ao final, no dia 15 de janeiro, para quem estiver lá no nosso grupo de WhatsApp fechado, vai estar recebendo um material maravilhoso com 10 documentos que vão poder ajudar você a adaptar para melhor gestão do seu condomínio. Mas só vai ser disponível gratuitamente para quem estiver conosco lá no grupo do WhatsApp, beleza? Vou convidar aqui as minhas companheiras. Enquanto elas vão entrando, eu já quero dar uma boa noite para o Ian, Adriano, Correia da Costa, agradeço que vocês tenham ajudado aqui, contribuído. Todos boa noite, aqui com conteúdo com a gente. Boa noite, tudo bem, Lu? Tudo certo. Já fiz o convite aqui para a Monalisa, eu acho que ela não conseguiu aceitar, eu vou mandar novamente. Vamos ver se ela vai conseguir aceitar aqui o nosso convite. Ela já tinha confirmado. Está aí. Oi. Boa noite. Peraí que eu tô me ajeitando aqui hoje. Tudo bem. Tô um pouquinho melhor da gripe, meninas, mas ainda vocês vão perceber que eu tô um pouquinho rouca. Hoje eu tô só com a aguinha, sem xarope, sem pastilha. Já tô um dia melhorzinho. Mas tô aqui, ó, de caninho longo para ver se a gente fica boa logo. Porque, afinal de contas, né, Monalisa? Amanhã começa o recesso do judiciário. Eu tava falando aqui com o pessoal antes de você entrar, que você é síndica profissional, mas também é advogada. Então, tá finalizando essa dupla jornada, vai ficar na jornada só da sindicância a partir de amanhã, enquanto você está fazendo ainda essa transição da sua carreira, né? E quero agradecer por você estar aqui, é um prazer te receber, a gente fica muito feliz que esse ano você passou a fazer parte aí do grupo de colunistas, mulheres de exemplo, né, Lu? Que estão aqui conosco, contribuindo gratuitamente, com o seu melhor, com o que tem, do que sabe, o que pode, né, para a nossa audiência, com conteúdos. E durante essa semana a gente falava o seguinte, Monalisa, quando a gente conversou há 10 anos atrás, você também já vem de uma longa data em conhecimento em condomínios, porque antes de advogar já trabalhou com condomínios e por isso que acabou voltando para uma área que você é apaixonada. Mas quando a gente começou, a gente não tinha ninguém para nos dar alguns insights, para nos ajudar, para pegar na nossa mão e caminhar. E aí a gente veio comentando aqui que só pela nossa plataforma, fora outras que existem no Brasil e aqui no Espírito Santo, tem muito conteúdo gratuito para quem está começando, para pelo menos ter um norte. E conteúdo que não é qualquer coisa, né, Lu? Porque há 3, 4 anos atrás, no período pré-pandemia e pandemia, quando a gente teve um desafio de montar um treinamento, a gente jogava ali na internet para levantar conteúdos e quanta bobagem a gente via escrito, né, Lu? A gente ficava, meu Deus! E graças a Deus, nos últimos anos, as coisas facilitaram e as pessoas têm conteúdo de relevância. Eu fico muito feliz
que aqui o mundo chamado condomínios com a Mona Lisa, com a Luciene, com as outras, pode trazer um conteúdo minimamente seguro, não é mesmo, meninas? Então, vamos começar. Vou deixar Boa noite para todos, boa noite, Mona Lisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, você me convida de novo, porque hoje eu não estou vendo a Mona Lisa aqui na minha tela. Então eu vou sair, você me convida de novo? Pode ser? Mas tá. É possível que você continue sem ver, tá? Porque tem uma falta de... Tem que ver se seu Instagram tá atualizado para conseguir ver as 3 pessoas. Mas não, mas esses dias eu estava vendo as 3. Que eu convido novamente. Enquanto eu faço esse convite para ela novamente, Mona Lisa, eu vou abrir, pode sair, Lu, eu vou abrir a oportunidade para você poder se apresentar, dizer quem é a Mona Lisa, para que veio. Antes da gente começar, de fato, o nosso tema maravilhoso de hoje, a palavra está com você. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de participar do UMCC. Espero contribuir cada vez mais e tenho aprendido muito, então quero agradecer a vocês por isso. As lives têm sido muito interessantes, têm trazido muito conteúdo legal mesmo. Realmente, há 10, 15 anos atrás, quando começamos, não tinha isso, né? Pra gente, e hoje levar esse conteúdo para as pessoas é muito bom, seja para condôminos, seja para síndicos, para administradoras, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Sou Mona Lisa, advogada, síndica, profissional, estou atuando na área, estou amando, como a gente já conversou, né? Depois que a gente entra nesse ramo, sair é difícil, né? Vou pedir também desculpa, porque estou um pouco gripada, então às vezes vocês vão me ver tossindo ou tomando minha aguinha, tá bom? A gente tá nessa fase, né, Mona Lisa? Muda de temperatura, vai pro ar-condicionado, vai pro calor, esse verão que não é verão, que é verão ao mesmo tempo, mas tá tudo certo. Lu, a gente está te vendo perfeitamente. Então, agora eu estou vendo a Mona Lisa e hoje não estou também te vendo, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos continuar. Provavelmente você vai precisar atualizar depois a sua plataforma, tá? Para poder conseguir, mas está tudo certo, a gente consegue fazer aqui. Mona Lisa, nosso tema hoje é registros. Eu tenho até uma amiga que falou bem assim, eu vou assistir a live hoje porque eu quero saber tudo de cartório, mas ela se enganou, porque aqui a gente não vai falar só sobre cartório. A gente vai falar efetivamente de uma coisa que as pessoas continuam negligenciando diariamente, que é contar a história do seu condomínio, né? Registro nada mais é do que contar a história do seu condomínio, seja num livro, seja por meio de ata, seja registrando a ata dentro de um cartório para dar publicidade ali, né? Mas o registro, na verdade, é contar a história do seu condomínio. Pelo menos essa foi a intenção, né, Lu? Que a gente teve de trazer essa temática, porque apesar de termos, como viemos falando aqui, estamos numa outra era, onde as pessoas têm tudo na palma da mão, temos diversos sistemas, os condomínios pagam por isso, mas a gente ainda vê uma grande dificuldade das pessoas em entender, de fato, o que são registros, né? E antes da gente falar minimamente das formas que as pessoas podem registrar, eu já queria te fazer a seguinte pergunta. Por que você acredita, como síndica hoje, você tem toda uma visão de advogada e né, a gente já meio que compartilha dos mesmos sentimentos, mas hoje dentro da sindicância, você como síndica, por que você acredita que registro é fundamental para um gestor que está entrando num condomínio? Fala aqui para nós. O que eu penso hoje sobre os registros serem fundamentais, vou trazer para você. Primeiro de tudo, garante a transparência. Quando você faz um registro corretamente, quando você esmiuça tudo o que aconteceu, o que de fato aconteceu, você traz transparência para a massa condominial, transparência para o seu conselho. Você pode tomar decisões corretamente, de forma eficaz, resolver conflitos. Por quê? Porque você tem um registro correto, você tem um registro que te traz embasamento para isso. Você consegue fazer uma gestão segura, confiável. Por quê? Porque você fez um registro bem feito, correto. Então, eu penso que é muito importante para isso. Transparência, para te dar uma base para uma gestão, não só transparente, mas segura mesmo. Perfeito.
Hoje em dia, Mona Lisa, a gente tem muitos sistemas, muitos não, né? Mas temos alguns sistemas que permitem uma facilidade desses registros, né? A gente tem o sistema aí dos livros online, temos o e-mail, temos o WhatsApp, temos as plataformas das administradoras. Enfim, nós temos várias metodologias para a gente poder ter uma facilitação desse registro. Mas ainda assim, eu observo uma grande dificuldade das pessoas em fazerem registro. Eu tenho uma visão jurídica da coisa, da questão do comprometimento, até mesmo da dificuldade da interpretação, uma série de coisas. Mas hoje você vem com um outro olhar, né? Você vem com esse olhar de sindicância mesmo. Por que você acredita que as pessoas ainda têm dificuldade de fazer esses registros? É por medo e insegurança ou porque não entendem a importância de se efetivar um registro? Eu acredito que é mais pela importância. Muitas pessoas ainda veem a sindicância como aquela figura antiga, aquele senhor que é aposentado e aí ele pode disponibilizar um pouquinho de tempo para fazer as obrigações do condomínio. E hoje não é isso. Hoje a sindicância é muito maior do que isso. Hoje, para você gerir um condomínio, você tem que pensar nos riscos, nas perdas, você tem que pensar em muito mais. Então, eu acho que a dificuldade está maior nisso, nas pessoas saberem da importância dos registros. Perfeito. Lu, e aí, observações? Então, eu quero fazer uma pergunta. Na sua gestão, Mona Lisa, tipo assim, você deparou com algum registro feito num mandato passado que impactou na sua gestão atual? Sim, já tive, já tive. Você pode citar mais ou menos assim o que aconteceu, um exemplo? E o que você o que aconteceu, né? E como que você, de repente, junto com o conselho, resolveu a situação? Tipo assim, chamou outra assembleia para rever aquela situação, para ver se realmente foi aquilo que foi registrado ou foi registrado mal formulado, né? O texto. Me fala aí um pouco. Falhou um pouquinho, Lu, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Sim, eu já tive um caso recente, inclusive, onde um condomínio, eles aprovaram a localização de onde poderia ficar a condensadora ali do ar-condicionado. Então, são muitas torres, é um condomínio clube, né? Então, são muitas torres, são 16 torres. E aí, no registro, fala o local exato, entre a janela e a báscula da cozinha, a janela da cozinha, a báscula do banheiro. Porém, dessas 16 torres, 2 têm a planta diferente. E exatamente neste local não pode colocar. E aí eu tive que, respondendo a sua segunda pergunta, como que eu fiz? Peguei a ata, porém na ata não fala nada disso. Mas essas 2 torres não podem colocar por conta de coisas técnicas, construtivas, na verdade. E eu fiz 2 coisas. A primeira foi verificar tecnicamente por que não pode estar ali, para dar um retorno para esse condômino que queria colocar no mesmo local e chamar uma assembleia para a gente estar regularizando isso, informando que aqui atrapalhou, porque muito grande o condomínio querendo instalar o ar-condicionado, e aí eu tive que impedir, mas aí eu não tinha por que impedir, sendo que a ata falava que podia naquele local, mas aí eu já havia tido a informação de que não poderia, eu fui buscar tecnicamente primeiro. Por quê? Para dar uma resposta para o condômino, e depois eu tive que chamar a assembleia para regularizar isso. Entendi. Mona Lisa, eu vejo muito hoje em dia, quando a gente fala de registro, eu vou puxar um pouquinho para nós, assim, a gente trabalha muito com atas, né? Existe o livro de atas ali, que é um livro de registro do que acontece nas reuniões deliberativas, que são as assembleias, né? Ou às vezes não se delibera, se traz uma informação, né, um ato informativo,
mas é a reunião onde está a convocação da massa condominial, ou para decidir algo, ou para entender o que está acontecendo dentro do condomínio. E eu vejo, eu pego cada ata, vou te falar que com os anos melhorou muito, né, Lu? Mas a gente pega cada ata, assim, que a pessoa que escreve, ela escreve para ela, contando a história do que ela viveu. E ela esquece que ela tem que contar a história para quem não estava ali, né? Porque quem estava ali sabe que foi decidido. Então eu vejo que hoje em dia existe muito isso. E uma outra coisa que eu vejo que existe muito é o erro de contabilização de votos nas atas. Vamos esclarecer aqui para a nossa audiência, né? A grande maioria, não todas, mas a grande maioria das convenções vem determinando que o voto vai ser contado pela somatória da fração ideal. Algumas convenções falam que é pela unidade autônoma, né? E o que eu já peguei de ata contando a somatória do voto de quantidade de pessoas presentes, mas é muito, 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 muito mesmo. E as pessoas, uma vez eu conversando com uma colega, né, Lu, ela me disse que ela não sabia que ela tinha que somar pela fração ideal. Que era só, ela acreditava que era só o rateio que fazia pela fração ideal ali da taxa. E quando eu expliquei, pasmem, um colega advogado disse: olha, não mexe com isso não, deixa essas assembleias que você já fez para trás. Não foi? E nem... Aí eu falei assim, tudo bem, para trás você não vai mexer, e para frente você vai continuar fazendo errado? A partir de agora? Não mexe isso não, continua fazendo do jeito que sempre foi. O que acontece? Esses registros, eles estão todos irregulares, né? Então a gente cai exatamente no que nós estamos falando hoje. A tecnologia avançou, a informação está na palma da nossa mão, o Código Civil ele vem tentando melhorar e ampliar a sua redação sobre afeta condomínios a cada dia. As demais leis também, os condomínios estão ficando cheios de normas, mas eles ainda cometem erros primordiais. Me conta aqui, você antes de ser síndica trabalhou durante um bom tempo em administradora, fez muitas assembleias, né? Assim como a Lu também. E com certeza por você não aconteceu só lá no Japão. Aconteceu? Mas lá no Japão, quando aconteceu, você já se deparou com alguma colega sua que mora no Japão tendo que modificar a ata porque o presidente ou o secretário não concordava com aquela história que foi contada? E qual foi o reflexo disso? Assim, sem contar o santo que mora lá no Japão, mas conta qual foi o reflexo dessa falta de registro? Se teve alguma consequência, se não deu em nada? Eu já passei por uma situação onde houve a recusa da assinatura da ata, porque né, pediram para modificar, para fazer de uma forma muito diversa daquela que a colega estava na Assembleia. Ela falou que era muito diverso, então que ela não assinaria. Não entraria como secretário da Assembleia, porque discordava. Então, eles alteraram, inclusive, o secretário e seguiram com a ata daquela forma. Nesse período que eu passei trabalhando, não deu em nada. Mas você acredita que já aconteceu isso comigo? Não. Eu não estava no Japão. Isso acontece no Japão. Eu estava no Brasil mesmo. Eu, como secretária, eu já me recusei em assinar uma ata justamente por causa disso, de eu estar presente em uma assembleia e na hora você redige uma ata, manda, né, para o secretário, para o síndico rever, e eles querem contar uma história que você sabe que não foi aquilo que aconteceu e ainda você tem que se responsabilizar como secretária para assinar um documento desse. Eu tive uma vez, nesses 11 anos, teve uma única vez que eu também tive que recusar. E aí, difícil, né? Na verdade, quem estava na Assembleia, né, se lê a ata e fala assim, mas não foi dessa forma, faz perder a credibilidade, a confiança, gera conflitos, às vezes, alguns atritos. Não é legal, né? Pode vir a um pedido de nulidade da ata. Sim.
realmente não é... E geralmente, quando você vai para uma assembleia, você vai representando também uma empresa, né? Você vai representando uma administradora. Então, é um papel muito sério da secretária, né? Nesse ponto aí. Então, não é só você, não é só o seu nome, é o nome de uma empresa que você carrega também, né? É a questão para quem está chegando aqui falou, agora... é a credibilidade que fica em jogo, né? Perfeito. Para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, vamos só dar uma clareada aqui, porque talvez para nós é uma linguagem muito comum, né? Toda vez que a gente vem, nós estamos falando efetivamente dos registros de assembleia. Toda vez que a gente está numa assembleia, é feito um documento, que a gente chama de ata, que reflete a realidade daquele documento. A reunião assemblear, ela é presidida por uma pessoa, né? É eleita um presidente que vai ser responsável por fazer a leitura do edital, abrir os trabalhos, conduzir, dar o direito de fala, interromper a fala de alguém, né, deliberar abrir a votação, fechar a votação, pedir que se faça sessão permanente, ou seja, é o diretor ali daquela reunião, é a pessoa que vai conduzir. E ele escolhe um secretário. Por quê? Porque o secretário vai escrever, que a gente chama de tomar a termo, vai colocar no papel tudo aquilo que ele e os demais estão fazendo ali. Então, quando finaliza essa reunião, esse secretário, ele lavra uma ata, né? Ele escreve um documento, lavra a ata e escreveu um documento, dizendo o que aconteceu ali. Esse documento, ele pode ou não, a depender do que foi deliberado, ser registrado no cartório de documentos e títulos, né, Mona Lisa? E aí, ele vai dizer o que aconteceu ali. Então, quando as meninas falam assim, você tem uma responsabilidade, o secretário tem uma responsabilidade, é porque é ele que está transmitindo toda a condução daquela reunião ali. E de acordo com o que é decidido, é o que vai permanecer para o resto, às vezes, da vida, principalmente se você estiver falando de uma alteração de fachada, de uma alteração de convenção, né, de uma aplicação de multa por antissocial. Então, você não que as outras decisões não sejam importantes, são. Mas você vai tomar uma decisão que requer um quórum qualificado, né, para que ela venha acontecer. Então, a pessoa que está escrevendo precisa entender que quem estava ausente daquela reunião, ao pegar aquele documento, vai entender. Então, é isso que a gente está falando aqui, né, meninas? Porque quando a gente começou a falar de secretária, presidente, talvez são pessoas que ainda não estejam muito familiarizadas com esses termos aí. Mas aí, Mona Lisa, a gente falou um pouco de registro de atas, né? Uma das questões, um dos registros mais comuns que existe dentro de um condomínio é o registro da ata. Correto. Registro dos termos, né, da reunião. Mas no dia a dia, a gente tem alguns livros que são muito importantes e que eles são continuamente negligenciados. Eu não vou dizer que eles são mais importantes do que o livro de atas, não. Mas eu vou dizer que eles são tão importantes quanto, que é o livro de registro dos condôminos, do que eles querem solicitar, seja ele eletrônico ou físico, do que eles querem sugerir, do que eles querem reclamar, né? Do que eles querem fazer uma pergunta que aí, às vezes não conseguiu encontrar com o síndico para perguntar e quer um esclarecimento. E nós temos também um outro registro que é muito importante, ainda que o condomínio tenha um serviço terceirizado, que é o livro de passagem de turno dos porteiros. Exato. E cada vez mais que a gente chega no condomínio, a gente percebe que os condomínios eles começaram a abandonar esse livro de passagem de turno. E eu acho que ele é um livro muito importante, principalmente se acontecer alguma intercorrência. Uma visita de um oficial de justiça, uma briga que houve no condomínio, uma diligência diferenciada, uma busca e apreensão, como a gente já passou, né, Mona Lisa? Uma busca e apreensão, uma intimação que chegou de forma diferente, uma briga entre vizinhos que precisou acionar a polícia, ou mesmo que não tenha acionado a polícia, mas que precisou chamar o síndico, alguma invasão. Então, assim, são coisas, um acidente dentro de piscina, como já aconteceu também com a gente, né, Mona Lisa? Uma criança passar mal na piscina. Então, é muito importante que o porteiro que viu, claro que ele não vai colocar o que ele não viu, né? Mas que ele estava ali no plantão dele, principalmente os condomínios menores, que a gente sabe que não tem diversos funcionários onde você pode ir buscar informação. Esse livro de passagem de turno, eu acredito que é muito importante. E, infelizmente, ele foi abandonado. Por que vocês acham que ele foi abandonado ao longo do tempo?
Bom, eu faço essa exigência, né, que eles mantenham todos esses registros, seja do passagem, seja de ocorrências, todo condômino que vem me fazer contratação, embora hoje a gente tenha, né, a internet, temos o WhatsApp, temos e-mail para registrar, eu sempre peço para registrar no livro de ocorrência do condomínio. E também acho importante falar do registro das encomendas, porque isso gera um grande transtorno, muito transtorno no condomínio, quando um site fala para o condômino que entregou e você chega lá na portaria e não tem a encomenda, e até para provar que focinho de porco não é tomado, que entregou no condomínio ao lado, que não entregou realmente, de fato, é complicado. Ou então que já entregou para a esposa, o filho, alguém já retirou. Então, é muito importante ter esse registro das encomendas, porque traz um grande transtorno se não houver. Eu acho bem importante. Tem grandes condomínios que parece até um logístico, né? De tanta encomenda que chega o dia inteiro, né? Eu moro em um que é o dia inteiro chegando encomenda, parece um centro logístico mesmo. Então, se você não tem controle dessas anotações, dessas encomendas, você realmente fica rendido quando uma mercadoria dessa realmente não é entregue no condomínio, né? E como que você prova isso? Como que, né? Falou assim, não, nós temos registro, ele jamais, né? Passou essa encomenda aqui. Então, esse controle realmente é muito importante. Você falou e fora o que vocês falaram sobre funcionários, né? Porque até mesmo para o próprio funcionário, né? Acontece alguma coisa durante o dia, o que vai pegar à noite, ele fica completamente rendido se ali não tiver o registro do que aconteceu naquele dia, se teve alguma intercorrência, né? Então, assim, é importante também para o funcionário, não só para o condomínio em si, né? Para o condômino. Sim. Atrapalha o controle das mercadorias, né? Isso que você falou é importante também. Na hora que passa o turno, se a pessoa chegar e tiver o registro correto daquelas mercadorias, ele vai ficar vendido mesmo. Sim. Você colocou uma coisa muito interessante, aí pegando para o nosso gancho aqui da tecnologia, a gente sabe que tem muitos condomínios hoje que já adotam a portaria virtual, né? Mas adotando a portaria virtual também não, existem empresas que têm aquelas locações, looker que chama, né? Um box, onde você coloca ali a sua correspondência ou a sua encomenda, e aí quando você coloca ali, já tem um sistema que te avisa que você tem ali uma encomenda para você receber dentro da sua caixinha ali. Eu acho muito interessante. Mas a gente ainda tem a figura, como é no caso do meu condomínio. Aqui agora, no mês de dezembro, o que está chegando de wine aqui, e presente, e Shopee, e Mercado Livre, um monte de coisas, as meninas ficam doidas. E aí eu acho super interessante que aqui no meu condomínio eles têm um livro de registro. Eu acho que a grande maioria dos condomínios talvez tenham, mas para quem não tem, que se você está nos assistindo que você ainda não tem, procure adotar, porque é uma forma de um controle a mais. E todo controle, quando a gente fala de patrimônio dos outros, né, meninas, é muito importante. Que chega a encomenda, tem um momento do dia que tem uma pessoa aqui no meu condomínio que todas as encomendas que chegam, que precisam ser retiradas, principalmente as por protocolo, ela manda uma mensagem pelo WhatsApp, então a gente já recebe, e não recebe por lista de transmissão ou por grupo, a gente recebe individualmente, dizendo que chegou uma encomenda na data tal, que está no lugar tal, que a gente tem que retirar, e a gente também tem um prazo para retirar, porque o negócio não pode ficar ali o resto da vida, né? Porque existem outros condomínios. Meu condomínio são 8 torres de 9 andares, com 6 apartamentos em cada torre. Então, vocês imaginam a população que tem aqui. Então, a gente recebe. E eu acho muito interessante, porque quando eles começaram a fazer... Aí, quando eu chego lá no meu condomínio, que eu vou pegar na secretaria lá, eu ainda assino o livro de protocolo. Então, eles têm os 2 registros que eles me comunicaram e que eu retirei. Tudo a respeito. Dá muito trabalho. Seria ideal que a gente tivesse uma automatização disso. Meu condomínio ainda não tem isso de forma automatizada, até porque é mais caro. Mas temos um controle de encomendas. E ainda assim dá problema, né, meninas? Mas, assim, é uma forma de evitar... Muito bem colocado esse seu posicionamento, Mona Lisa, sobre registro de encomendas.
Lu, tá com você aí, porque eu vou beber mais água, senão eu vou começar a tossir de novo. Nós também, Mona Lisa, nós temos a questão de registros, voltando para atas, né? O registro de AGOs. A gente já, nesses 11 anos aí, a gente já teve situações de atas voltarem do cartório, porque o cartório é cada vez mais exigente. E, então, assim, é um outro documento que é importante a gente destacar aqui, que ele tem que ser muito bem redigido, né? Porque eu já peguei ata, Mona Lisa, que simplesmente falou que o morador, seu João, do apartamento tal, foi reeleito a síndico. Mas não tem um registro de documento, não tem o endereço dele direito, CPF, não tem nada. Aí, assim, chega esse documento para o banco recusa. Chega para o cartório recusa. Então, assim, você já passou por essas situações também? Acho que tem uma travadinha a internet dela. Da Mona Lisa, né? A internet tá ruim hoje, né? Aí, voltou. A minha também tá travando toda hora aqui, tá? Ei, Mona Lisa? Volta um pouquinho, porque falou. Tá. Pois é, eu estava falando, eu voltei para o assunto de ata, né? Registros de ata. Aí você ouviu, né, sobre a questão da GO, que da importância desse documento ser muito bem redigido, né, pela secretária ali da Assembleia, porque eu já peguei atas que não constava documento do síndico que foi eleito. Aí você tem recusa no cartório desse documento. Aí, se por acaso passa no cartório, por algum descuido, você tem no banco que é recusado, né? Porque os bancos hoje em dia são muito exigentes também nos dados que tem naquele documento. Então, assim, você já no seu dia a dia, né? Como gestora, né? Hoje você está como síndica, mas já esteve como gestora. Você também já passou por situações assim? Sim, já sim. E essas atas mal redigidas, não é ruim somente para o síndico, como também para nós, como administradora, né? Como você falou, que eu já fui. O que acontece? Hoje tem, por exemplo, Vila Velha, Serra, Cariacica, que demora muito tempo para você registrar uma ata. Então, quando ela vem com uma falha dessa e volta, leva mais tempo ainda. Então, até chegar a atualização bancária, isso pode gerar um transtorno assim, financeiro, administrativo muito grande para o condomínio. Dificulta muito os processos, dificulta o novo síndico, né, a caminhar, a começar com as demandas dele, começar a regularizar o para frente. Já peguei, sim, atas bem mal redigidas, mas hoje, né, com a experiência, quando eu trabalhei numa administradora, por exemplo, a gente passava por um superior, né, que fazia essa análise dessa ata. A doutora Rebeca também já teve essa experiência, não já, doutora? Onde fazia essa análise das atas, né? Eu acho muito importante as administradoras terem esse cuidado, porque aquele registro parece que é uma coisa simples para quem está lendo, quem esteve lá na Assembleia. Mas para todo o restante do processo, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito objetiva, transparente. Travou novamente a Mona Lisa. Rebeca? Tô vendo aqui. Quando ela destrava e que vai voltar em algum momento, ô Lu, a gente tem umas... voltou. Mas a gente pegou a visão, Mona Lisa. Uma coisa que eu também acho muito interessante, uma parte de registros, que eu percebo assim, que quase condomínio nenhum adota, que é de extremamente, assim, todos são importantes, mas esse, assim, negligenciar esse ponto é um grande tiro no pé, que são as reuniões dos conselhos, né? Existe o conselho
fiscal e o conselho consultivo. E o conselho fiscal se reúne com uma frequência para fazer a avaliação de contas. Aí o que eles fazem? Sai rabiscando o livro, estragando o livro, porque tem gente que vai lá com o lapisinho escreve, tem gente que vai com a caneta, com a canetinha colorida e risca e dá X. E eu lembro uma época que existia cheque, né? Que era uma delícia. Riscava em cima dos negócios. Mas, enfim, a pessoa sai riscando aquilo tudo, mas eles não fazem uma ata da reunião que eles... analisei o livro de dezembro de 2024. Na página tal, nós encontramos tal erro, na página tal, nós encontramos... Ele não tem esse registro, né? Não. A grande maioria não tem. Eles pegam o livro e mandam para a administradora toda rabiscada. Isso aí. Esse é o primeiro ponto. E, na verdade, nem deveria, né? Porque ele deveria pegar aquele livro, fazer as anotações dele, devolver para o síndico que vai corrigir. Às vezes ele tem uma nota, às vezes ele vai devolver para a administradora, às vezes ele vai buscar ainda uma informação que o conselho quis ou um esclarecimento com o contador para depois mandar para a administradora consertar, se é que vai consertar. Exato. Né? Então, essa falta de registro das decisões dos conselhos fiscais, das análises, na verdade, porque o conselho fiscal faz análise, né? E das decisões deliberativas, principalmente dos conselhos consultivos, que têm poder de ajudar o síndico numa contratação. Eu vejo o síndico, às vezes, chama o conselho, toma decisão, mas não registra, porque eles fizeram aquela reunião. E aí depois ele é cobrado. Outra coisa que eles não fazem, quando julga multa. Gente, quando você julga uma multa, antes de ir para uma assembleia, que você faz o condomínio faz um recurso de multa, você tem que dizer por que você vai acatar aquele recurso ou não. Vai gerar um documento daquela reunião ali. E muitas vezes só vem a resposta, sim ou não, e fica por isso mesmo. Então, eu percebo, meninas, que com o passar do tempo, caiu no desuso o registro dos livros ou dos documentos que envolvem essas questões de conselho, né? Conselho consultivo ou fiscal. E aí vem uma nova figura agora recente com essa questão do incentivo dos condôminos nas participações do dia a dia, que são as figuras dos conselhos. Conselho de obra, comissão, né? Desculpa. Comissão de obra, comissão de julgamento de não sei o quê, comissão de contratação de não sei o quê, comissão de não sei o quê, e vai fazendo comissão. E essas comissões também vão para suas reuniões, debatem, e não fomentam o livro ali de registro daquelas informações. Eu acho, meninas, eu não sei, eu queria ouvir de vocês, mas eu, enquanto advogada, eu acho um grande tiro no pé, principalmente quando esses órgãos, eles vêm determinados em convenção ou regimento, a existência deles. Conta para mim a experiência de vocês nesse quesito, se já tiveram algum problema, ou se não tiveram problema, o que vocês acreditam sobre essa questão de registros desses órgãos? Eu vou fazer esses registros, eles são importantes. Enquanto não está dando nada errado, tranquilo. Mas na hora que dá alguma coisa errado, é um problema. E é muito grande, porque palavras soltas ao vento, né? Tem até um estado, né, que fala, né? Palavras soltas ao vento. Ninguém, não está nada registrado. Eu não falei isso, ou entenderam errado, não era assim. Sempre acontece isso. Então, assim, realmente seria um hábito que não deveria cair em desuso, né? Você, Mona Lisa, eu digo mais. Você que está aí à frente. Eu digo mais. Hoje, com essa correria do dia a dia e com a facilidade do WhatsApp, as discussões são feitas ali, faz-se uma enquete, que agora o WhatsApp tem essa facilidade, né? Então, se discute no WhatsApp, ou seja, você nem faz uma reunião onde você conversa, se encontra, expõe, faz a ata. Não, ali fica registrado ali numa conversa informal no WhatsApp e aí leva a deliberação para frente e você acaba que fica sem o respaldo, né? Enquanto síndico, eu acho falho, realmente. Na função de síndico, a gente tem que ter tem que se prevenir. Então, todos esses registros que a gente está falando é muito importante, porque quando fica mal registrado, atrapalha todo o restante da demanda.
Agora eu vou soltar uma polêmica aqui, então. Vou soltar uma polêmica porque eu sou dessas. Entendeu? Eu adoro soltar uma polêmicazinha nas nossas lives, né, Lu? Segundo a convenção, Código Civil, compete ao síndico diligenciar naquilo que é de interesse da massa condominial, correto? Repete. Concorda? Certo. Correto. Que? Repete que cortou, por favor. Falei que, segundo o Código Civil e a grande maioria das convenções, compete ao síndico diligenciar para aquilo que é de interesse da massa condominial. Ok. Certo? A convenção e o regimento delibera a existência, eu vou dar só desses dois cargos, tá? Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, ali com as suas funções. O Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo não estão se reunindo para tomar as decisões que tem que tomar. O síndico, ele tem obrigação, ele tem o dever ou ele tem a opção de notificar esses conselhos que não se reúnem e não tomam as suas deliberações por meio de registros? O que Você colocou obrigação? Qual? Obrigação. O síndico, ele tem por obrigação ou ele tem por opção de notificar esses órgãos que não estão se reunindo ou, quando se reúnem, não efetivam os seus devidos registros, como determina a convenção. Eu falei que eu ia polemizar. Começo eu? Não, é sério agora. O que vocês acreditam? Podem falar, o que vocês acham? Na frente de uma gestão, eu me sinto numa obrigação de notificá-los. Porque na hora da votação, eles se colocaram à disposição para aquela comunidade de estar junto com o síndico, né? Eles não têm responsabilidade civil, né? Como é que é? Civil, penal, nada igual o síndico tem, certo? Que tudo cai no síndico, mas eles se disponibilizaram numa reunião de estar presente na gestão. Então, se eles não cumprem esse papel, eu notificaria eles. Porque se não está dando para assumir o papel, ele, no mínimo, ele tem que estar saindo da gestão, concorda? Assim, no meu ver, tá? Como gestora, eu penso dessa forma. Vanessa, porque eu penso que o conselho tem que estar ali junto com o síndico. Se você não pode estar ali junto com ele nessa gestão, dê uma oportunidade para outros, correto? E você, Mona Lisa? Eu compartilho do seu pensamento, até porque o que acontece, se você pegar as funções do Conselho Fiscal, né, que ele tem que fazer aquela análise financeira, que é muito importante para a sua sindicância, né, para a sua gestão, e ele se abstém disso, ele leva a sua gestão a não ser eficaz, transparente. Por quê? Porque ele vai chegar numa assembleia e você não vai poder falar que o seu Conselho Fiscal aprova suas contas. Então, eu trato com uma obrigatoriedade, sim. E o consultivo? A depender do que a convenção fala, quais são as funções do... Eu já estou te falando, a convenção fala que eu já fui clara no exemplo, a convenção dá ali as atividades do conselho consultivo, como auxiliar na contratação, debater demissões, debater contratos, recursos, etc. É a resposta análoga ao financeiro, ao fiscal. A única diferenciação são as funções. E eles têm sim que participar, porque, por exemplo, se no consultivo fala da análise de multas, e é uma infração onde está ali no regimento, está claro, mas a gente tem que definir, por exemplo, a porcentagem da multa, né? O valorar a multa. E ele não participa. E o síndico toma essa decisão sozinha, eu entendo como obrigação, porque o Código Civil ele é muito claro quando fala que a gente tem que respeitar as regras da convenção. E se a convenção, no seu exemplo, está falando dessas funções, sim, é a obrigação do síndico fazer isso. Eu já ouvi muito na minha vida síndico falar assim: o conselho não participa.
Ah, o conselho não quer saber de nada. Eu já ouvi muito, muito isso. Assim, eu como gestora, eu notifico e realmente, se não surgir nenhum resultado positivo com a notificação, eu levo isso para a Assembleia. Mas eu jamais trabalharia na frente de uma gestão de um condomínio sem a participação daquele grupo que se colocou à disposição para ser o conselheiro, seja fiscal ou consultivo. Isso eu acho que eu acho que é de cada gestão, eu acho assim, sabe? Essa tomada de decisão. Gente, deleta esse barulho aí, que tá tudo fechado aqui, mas passou o Schumacher, ele passou lá na rua agora. Mas sabe por que eu perguntei? Vanessa respondeu assim, acho que até ela já saiu, mas ela respondeu assim, eita, na hora que eu fiz a pergunta, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente fala muito de registro, tem que ter participação e tal, mas quando o síndico vai lá e registra uma falta grave de um conselheiro, por exemplo, porque agora vamos ampliar um pouco a nossa mente para a gente não ficar falando também só o beabá, né? A gente tem aqui pessoas que estão começando agora, que ainda não estão muito familiarizadas, mas a gente tem pessoas aqui também que já estão há algum tempo. Gente, se você tem um conselho consultivo, um conselho, eu vou ficar na figura dos conselhos, que mais se estende aí às comissões. Se você tem um conselho consultivo e ele tem ali as suas funções, ele não participa, amanhã ou depois o síndico toma alguma decisão, efetivamente, o síndico ele responde civil e criminalmente, só que as pessoas esquecem da parte que vem escrito lá, que é na medida das proporções da sua atuação. Então, se o síndico fez tudo de forma que estava ao alcance dele e ainda assim deu um problema, necessariamente, a depender do caso, e aí é por isso que nós, advogados, somos tão burocráticos com os devidos registros, porque são eles que vão nos dar a base de provar algo ou não provar, necessariamente o síndico não vai responder por determinada coisa e também não vai responder sozinho. Vou dar um exemplo aqui fatídico. Quando o síndico leva um seguro, principalmente se ele for síndico profissional, para ser contratado, e aquela assembleia bate pé que ela não vai contratar. O síndico ele tem a prerrogativa de ir lá e contratar, independente se a assembleia aceitar ou não, porque está na lei que tem que ter um seguro predial. Ponto. Tá? Isso é uma situação. Mas a gente sabe que às vezes talvez o condomínio sequer tenha caixa e o síndico faz uma deliberação lá de uma taxa extraordinária e, enfim, não conseguiu arrecadar, deu algum bezil ali, deu algum problema. Necessariamente, ele não vai responder sozinho por aquilo. Não quer dizer que ele não vai responder. É porque as pessoas gostam muito de cruzar o bracinho, a verdade, vamos falar a verdade, né? E achar que o síndico ele vai responder por tudo sozinho. E ele efetivamente responde civil e criminalmente, mas como eu disse, no limite das medidas das suas negligências. Então, você que está aqui participando conosco, ou que conhece alguém que é conselheiro, acabou que a vertente foi um pouco para essa, né? Aconselhe ele a ver essa live para ele entender como é que ele precisa registrar as coisas, porque ele tem ele assumiu um compromisso, como a Luciene falou, de participação, de compromisso com a comunidade, ele tem uma responsabilidade, ele tomou para si uma responsabilidade de um cargo. Então, muito cuidado, porque não é só também a questão do registro, a questão da participação dessas comissões, desses conselhos são bem importantes, né, meninas? Porque senão... Você falou também, né, que o síndico ele é responsável, né, pelo civilmente, né, criminalmente, mas ele também tem um direito de defesa também, né? É como você falou, nem tudo é culpa do síndico ou negligência do síndico. Exatamente. Ele então, tem direito de defesa também. Por isso aí, Mona? Registrar tudo, né? Oi? Por isso a importância do síndico manter os seus registros fiéis em dia. Sim, exatamente. Porque o síndico também que não tem o controle das coisas, né? Ele fica um pouquinho perdido aí. Quando a Elisa, a gente já está encaminhando para o final, o nosso objetivo era efetivamente falar de registros, como eu disse no início, e não só de, como eu vou registrar o mata? Porque isso aí, além de ser um tema batido, apesar das pessoas terem dúvidas,
registrar o mato. Você vai fazer um documento, vai ter ali as informações básicas. Se você está elegendo alguém, você tem que classificar a pessoa, né? Qualificar, que a gente chama, com todos os dados. Os cartórios, via de regra, têm 30 dias para fazer os registros. Mona Lisa deu uma super dica aí. Não deixe para a última hora, não faltando 10 dias para acabar o mandato, você quer fazer uma eleição e registrar um ato. Sua conta no banco vai bloquear, isso é fato, né, Lu? Porque o cartório tem prazo. Então, essa questão de registro, ela é um pouquinho batida, a gente tem um pouquinho de dificuldades aí com as questões de assembleias virtuais, suas assinaturas, mas o que e aí a gente percebe que as pessoas se pegam muito nisso e esquecem do dia a dia, que é como a gente falou, registro de atas, livro de registro de atas, seja ele virtual ou físico, livro de registro de contas, né, que são os balancetes, tem condomínio ainda que deixa papel jogado para tudo quanto é lado, não tem os seus livros, que na verdade não é balancete que chama, né, Lu já me ensinou. Na minha época a gente chamava de balancete os livros, hoje é livro de prestação de contas. Então, os livros de prestação de contas, mais o que, menina? Os livros dos porteiros, de passagem de turnos, os livros de correspondência, como a Mona Lisa bem falou, os livros de... Mas quais livros que a gente tem? Os livros de ponto também, né? Porque nem todo condomínio ele é eletrônico, né? Tem muitos ainda que usam o livro de ponto também. Você tem mais de 10 funcionários e você tem funcionário, né? Você tem que fazer o registro do ponto ali. Né? E é muito sério, não é fazer o registro de ponto, tipo assim, esquece vários dias de assinar, chega lá, coloca 8 horas, entrada de 8 horas. Que isso acontece. Na verdade, inclusive para você que é síndico novo, né? Eu acho que a grande maioria dos condomínios hoje já tem os registros o ponto eletrônico, tá? Eu acredito que a grande maioria. Mas você que ainda está ali naquela situação que você não precisa ter o ponto obrigatoriamente, e aí então você tem só um cartãozinho ou um livrinho para controle, para efeito de pagamento de horas, jamais permita que seu funcionário tenha o que a gente chama de registro britânico. Mona Lisa foi muito tempo advogada trabalhista, né? Sabe falar disso com propriedade. Livro britânico é aquele livro que o pessoal chega todo dia 8 horas da manhã e sai todo dia 5 horas da tarde. Ninguém chega todo dia 8 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. Isso é impossível. Você pode chegar 1, 2 dias a semana, mas britanicamente ou você chega um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, se você tiver esses registros dessa forma, esse livro não está te valendo nada. Já que você falou de trabalhador, Lu, eu vou trazer um outro livro também que é muito importante, apesar de hoje a gente ter a figura do e-social, mas não foi ainda extinto, que é o livro do registro de funcionários, tá? As empresas têm os livros de registro de funcionários. E muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá, pegar aquele livro, colar foto 3x4, bota o nome da pessoa e o livro está ali. Não, Anina, não. Você tem uma forma de preencher aquilo ali. Se preencher errado, o Ministério do Trabalho e Emprego pode te multar e dar um problemão, né, Lu? Por conta disso. Sim. Mas quais livros de registro de atas, Eu tenho pode falar, amor. Livro importante hoje em um condomínio meu, que é o livro onde a gente registra a entrada e saída de prestador de serviço. Seja dos contratos do condomínio, porque eu preciso, como síndico profissional, a gente não está todos os dias sentar na administração do condomínio, né? A gente faz uma vistoria, mas também parte de escritório. Então, esses livros, para mim, são muito importantes, que eu consigo controlar o meu prestador de serviço, o meu contratado, se ele foi ao condomínio, se as visitas deles são regulares, e também o prestador de serviço que vai atender a unidade, né? Porque muitas vezes a unidade entrar um veículo do prestador de serviço, estaciona na vaga dele. Então, esses livros são muito importantes também. Não podemos esquecer deles. Depois eu vou até te pedir para você compartilhe um exemplo que você já teve aí, que esse livro de prestador de serviço te socorreu, e depois eu vou falar de um último livro para a gente fechar. Falhou. Não entendi, Rebeca. Eu pedi para você compartilhar um exemplo de que o seu livro de prestadores de serviço te socorreu. Sim.
prestador de serviço de uma unidade estacionou numa vaga de um condômino e eles não fizeram, eles fizeram o registro daquela placa, daquele carro, e aí a gente soube saber onde esse prestador de serviço qual apartamento estava. para a gente, né, advertir, para a gente até resolver a situação, porque o condômino chegou e a vaga dele estava sendo usada por alguém que não era vizinho, não era ninguém que ele tinha permitido, né? E aí, pelo livro, a gente conseguiu identificar e resolver o problema. A Fabiana Guimarães aqui citou outro livro também, o livro de visitante, né? Porque nem toda portaria é toda automatizada, né? Sim. E tem, né? Aí é importante também esse condomínio ter o livro de visitante, para ter o controle de quem entra, quem sai ali. Esse livro, exatamente, quando eu falei assim, vou citar um outro livro, que era o livro de visitante. Esse é um livro dos mais, para portaria, que ele mais utiliza, né? Porque seja ele digital, como eu falei, porque às vezes você cadastra a pessoa facial ou a digital, né? Enfim, então seja ele eletrônico ou seja ele físico ainda, é muito importante para o controle de acesso, né? Pegando o seu gancho, Mona Lisa, ainda da outra situação, eu tenho um condomínio que aconteceu o seguinte: um prestador de serviço esteve no local para fazer um determinado serviço. E depois o morador chegou reclamando que ele estava sem a internet na casa dele. E supostamente tinha sido esse prestador de serviço. E aí, quando foram fazer a avaliação do horário que aquele prestador de serviço tinha estado lá e do que ele efetivamente foi fazer, que não era numa torre, era na outra, constatou o quê? Que, na verdade, não foi aquele prestador de serviço que deu alguma intercorrência na internet do condômino. Então, aquele controle, aquele registro foi extremamente importante, para evitar que o condomínio tomasse uma decisão errada com o prestador de serviço, de trazer uma notificação, uma multa, aplicar uma advertência verbal de uma coisa que ele não fez errado, como para esclarecer também para o condômino que o problema não era aquela prestação de serviço, que ele tinha que entrar em contato com a operadora dele para verificar o que estava acontecendo na internet dele, que ele não estava tendo aquele suporte, fornecimento, né, adequado daquela operadora. Então, esse livro também de prestação de serviço é importante por isso e por conta da segurança, né, Mona Lisa, também, porque condomínios grandes, condomínios clubes, você tem muita gente entrando e saindo, esse registro de prestadores de serviço, ele é muito importante para a questão da segurança, né? E, como a gente falou dos visitantes, que a Fabiana deu o exemplo, temos também, necessariamente, a grande maioria dos condomínios não tem um livro específico para registro de visitantes, né? Tem, às vezes, um sistema, ou às vezes tem até um livrinho ali o porteiro, às vezes, faz no próprio livro de passagem dele, né? Teve uma festa, recebemos no meu plantão, recebemos tantas pessoas. Aí vai depender do condomínio, mas independente de onde que você registra, esse controle, esse efetivo registro, dos visitantes, ele é extremamente importante, né, meninas? E por fim, eu queria falar de uma coisa muito, muito, muito importante, que eu não acho que a gente não poderia deixar de falar. Eu queria ouvir a opinião de vocês duas para a gente encerrar, mas que tem tudo a ver, registro e cadastros, né? A gente ainda tem, nessa era 4.0, muita dificuldade de os condôminos mantenham seus cadastros em dia. Tanto seu quanto dos moradores da sua unidade e mais, dos seus prestadores de serviços sazonais e dos seus prestadores de serviços contínuos. E o que eu vejo que acontece, assim, de maior erro muitos, às vezes, até cadastram, mas quando o prestador de serviço deixa de prestar o serviço, ou quando a colaboradora ali do lar, que ela faz, né, a limpeza da sua casa todo dia, ela para de prestar o serviço para você, às vezes ela tem a tag, ou às vezes ela não tem a tag, mas ela se torna conhecida do porteiro, ela se torna conhecida da zeladora, prestou muitos anos de serviço ali, ficam amigos e colegas, você não informa que aquela pessoa não é mais sua prestadora de serviço. Você não faz esse registro, né, com o condomínio. E aí, às vezes, tem pessoas que acabam tendo acesso, né, meninas, sem poder ter. Então, esse assunto de cadastros, ele está muito ligado a registros também, porque é uma forma de controle, né? Porque registro é uma forma de controle de tudo que aconteceu.
E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso, porque eu, particularmente, acho que um dos problemas que a gente mais enfrenta hoje, na era 4.0, na parte de registro, é a conscientização dos condôminos. E aí a gente vem lá para o tema de segunda, que foi engajamento, né, Lu? A conscientização dos condôminos de que é extremamente importante que eles mantenham os seus registros ok dentro do condomínio de seus colaboradores. Fica uma dica aqui, né? Faça trabalhos sociais, eu falo sempre com a Mona Lisa, eu advogo em alguns condomínios que a Mona Lisa é síndica, eu falo, Mona Lisa, vamos fazer campanha de conscientização. Campanha de conscientização. Eu fico o tempo inteiro falando campanha, tô quase um SOS, tô quase um CRAS, né? Fazendo campanha de conscientização. Mas porque a gente precisa trazer essa consciência às pessoas mesmo. Eu queria, para a gente encerrar, ouvir a opinião de vocês duas sobre especificamente essas questões de cadastro. O que vocês pensam? Vocês já viveram alguma situação positiva ou negativa nesse sentido? Sim. É importante a gente criar procedimentos nesse caso, né? Primeiro de tudo, fazer essa conscientização, fazer essas campanhas, mas criar os processos. E a gente pode embasar o seu procedimento no regimento interno, entendeu? Para advertências, para aquele condômino que não manter seu cadastro atualizado, por exemplo, ele vai deixar de receber um comunicado, ele vai acabar infringindo uma regra sem saber que está infringindo. Por quê? Porque o cadastro dele está desatualizado, ele não tirou a autorização de um funcionário, ele não modificou o e-mail dele, não fez um registro correto, não modificou o e-mail dele no cadastro. Então, ele acaba infringindo uma regra do regimento e a culpa vai ser dele mesmo, por conta disso. Então, essa campanha, essa conscientização e criação de procedimentos. Quando você cria procedimentos e faz essa conscientização desse procedimento, que ele tem que funcionar, ele acaba funcionando e sendo muito bom para o condomínio e mantendo esse registro atualizado. Perfeito. Lu? Eu compartilho da mesma opinião. É trabalho de formiguinha, conscientização e sempre batendo naquela tecla da segurança, né? Não é que o condomínio esteja exigindo, é para a segurança. O condomínio ele tem que sentir que aquela regra é para ele, não para satisfazer a gestão do condomínio, entendeu? Então, assim, é a forma de se comunicar, a forma de pedir, entendeu? E sempre assim, essa conscientização do condomínio entender que quem está ganhando com isso é ele mesmo, questão de segurança. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Meninas, a gente está chegando no final da live. Se eu fosse falar de registro, que agora eu começo a dar exemplos, né? Eu tenho vários aqui para trazer, mas a gente não tem como estender muito o nosso tempo também, até em respeito à nossa audiência. A gente já está 1h10 na nossa live. Mona Lisa, eu queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, por fazer parte, né, da nossa equipe de colunistas esse ano. Foi muito importante a sua vinda para cá. A gente escolhe a dedo as pessoas que trabalham com a gente e nós temos os motivos pelos quais nós escolhemos essas pessoas, né, Lu? Sim. Então, a gente agradece a sua participação como colunista. A gente agradece a sua participação aqui também. Foi muito importante a gente começar esse bate-papo. O que a gente falou aqui é só uma pontinha de várias coisas que podem acontecer dentro de condomínios voltado para essa área de registros. O nosso grande desejo com essa live de hoje é trazer a consciência para todos de que é importante você ter ali os registros do seu condomínio, porque, como eu falei no início, você está contando a história do que acontece dentro da sua comunidade. E você contar a história do que acontece na sua comunidade facilita o seu gestor te ajudar a solucionar problemas, te ajudar a prevenir problemas através desses registros. Se você tem dúvidas, por que você tem uma obrigatoriedade de fazer um cadastro? Por que você tem uma obrigatoriedade de ir lá no livro de registros, quando o seu síndico pede assim, registra no livro que eu vou tomar uma providência, você ainda tem dúvidas, você acha que é picardia do seu síndico com você? Não é. Chega até ele, pergunte, questione por que eu tenho que registrar. Certamente ele vai te explicar o porquê que você precisa registrar. E a gente quer te incentivar a conhecer a história do seu condomínio, né? Porque não adianta, a gente veio falando aqui nesses 6 dias, nesses 5 dias que a gente já se encontrou contando com hoje, a gente vem falando que nós estamos numa era
que a tecnologia está à nossa disposição, tudo está na palma da nossa mão. As coisas melhoraram muito nos últimos 10 anos, né, meninas? No sentido de facilidades, as empresas de facilities da área condominial estão aí. O mercado condominial cresceu, se tornou a menina dos olhos, da galinha dos ovos de ouro, por que não dizer assim, de muitas pessoas. Mas é importante vocês entenderem princípios básicos, e essa live hoje sobre registro, ela é um grande basicão, né, do que precisa ter dentro de um condomínio. Então, por isso que a gente quer que você saia daqui com essa consciência. Se você tiver dúvida, pode me procurar, pode procurar a Lu, pode procurar a Mona Lisa, ou alguma das nossas colunistas, no perfil delas, no nosso direct, porque eu tenho certeza que todas elas vão estar à disposição para poder te atender e você entender um pouco mais porque é tão importante você registrar e contar a história do seu condomínio para as soluções das áreas condominiais. Mona Lisa, eu te agradeço mais uma vez. Lu, também agradeço. Eu vou encerrando por aqui. Vou deixar vocês fazerem as suas despedidas. Mas antes, como eu falei, amanhã nós vamos estar aqui no nosso último encontro, né, Lu? Foi uma jornada. Às vezes é cansativo, às vezes é prazeroso, porque uma semana é um batidão. A Paula até brincou conosco assim, enquanto está todo mundo tirando o pé, vocês estão colocando o pé no acelerador, mas isso foi de propósito, foi intencional, porque exatamente a gente queria trazer essa retenção para nós, para que você que está nos assistindo possa compartilhar. Se você não é síndico, se você não é gestor, mas você conhece alguém que você possa compartilhar todas essas lives para que 2025 desse gestor seja diferente. Se você é condômino, que você possa ter, a partir de 2025, uma vida mais saudável no seu condomínio. Esse é o nosso desejo, por isso que a gente acelerou no final do ano, para que o seu 2025 seja diferente. Amanhã eu e o Lu vamos estar aqui, né, Lu? Sim. Nos despedindo da nossa audiência, falando efetivamente sobre recursos tecnológicos dentro de condomínios, mas a gente deixa aqui o nosso agradecimento para você que esteve conosco até nesse dia de hoje, até esse horário, agora 9h15, já ouvindo e bebendo de todas essas informações, e a gente encerra com os nossos convidados, e amanhã seremos somente eu e Lu. Meninas, a palavra está com vocês. A gente agradece a todo mundo que participou até aqui. Quero agradecer. Doutora Rebeca, manda um beijo para Pietra. Pietra, meu amor, Titia te manda um beijo. Pietra tem que vir tomar um café com a gente aqui, né, Lu? Com certeza. Então, meninas, assim, eu quero agradecer ao público de hoje, né? Mais uma vez aqui com a gente. Agradecer a Mona Lisa, todas as outras que já passaram por essa semana. E como a Rebeca falou, amanhã a gente vai estar aqui finalizando esse workshop, fechando, né, praticamente o nosso 2024, né, do MCC. E já com várias novidades, várias ideias para 2025, porque a gente não para, a gente está em constante evolução e é isso aí. Até amanhã, tá? Bom descanso para todos. Quero agradecer o convite, agradecer por poder participar do MCC, tem sido muito bom. Quero me colocar à disposição de quem está aí participando, assistindo as lives, tá bom? Que precisarem, só chamar a gente aqui no direct. E agradecer vocês, meninas, tem sido excelente mesmo, tá agregando muito conteúdo nessa minha jornada. Obrigada por tudo. Tchau. A gente agradece, pessoal. Boa noite a todas as meninas aqui. Noite. Só um recadinho aqui, ó, porque a Vanessa falou, não saí não, eu tô aqui, Vanessa, obrigada por você não ter saído, ficar conosco até o final. A Gilisa também, a Fran presente aqui todos os dias com a gente. A Fran não pôde, ela é uma das colunistas nossa, ela não pôde estar com a gente aqui nessa reta final, né? Porque ela tem uma administradora, ela tá bem acelerada ainda, mas na próxima, com certeza, é mais uma colunista que vai estar somando aqui com a gente. Um beijo, Fran. A partir do ano que vem, quem sabe, você condômino também não tenha um espaço aberto para você aqui, né? Tudo pode acontecer aqui nesse mundo chamado condomínios. 2025 são anos de muitos projetos. A gente te espera amanhã, gente. Bom descanso e obrigada pela sua audiência. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.